Você já se perguntou por que Deus permite o sofrimento? Não como uma pergunta teológica distante, mas como um grito que sai do fundo da alma quando tudo parece desmoronar. Eu me fiz essa pergunta muitas vezes, e não foi num momento de paz, nem num culto cheio de louvor. Foi no hospital, com cheiro de álcool e silêncio cortante. Foi quando ouvi o diagnóstico que ninguém quer ouvir. Foi quando perdi alguém que eu achava que Deus jamais deixaria partir. Foi quando a oração parecia bater no teto e voltar vazia. E foi ali, exatamente ali, que essa pergunta deixou de ser uma dúvida intelectual e virou uma ferida aberta. A Bíblia fala sobre isso, e não de forma superficial. Ela mergulha fundo. Jó, por exemplo, não sofreu porque fez algo errado. Deus mesmo disse que ele era justo. E mesmo assim ele perdeu tudo: família, saúde, dignidade. E o mais impressionante, no início, ele ainda louvava. Mas depois, ele desabou. E quem não desabaria? Jó amaldiçoou o dia em que nasceu. Ele não fingiu fé. Ele expôs sua dor. E isso já nos ensina algo. Deus não se ofende com a nossa sinceridade. Ele não exige que a gente sorria enquanto sangra. Ele escuta até os gritos mais confusos. Mas o que mais me tocou na história de Jó não foi o sofrimento em si. Foi o silêncio de Deus. Jó pede explicações. Ele exige respostas. E Deus aparece. Mas não responde. Pelo menos não da forma que a gente espera. Deus não diz, foi por isso, ou foi por aquilo. Ele mostra o universo. Ele mostra o mar, os animais, as estrelas. E pergunta, você consegue entender tudo isso? Você conseguiria governar o mundo por um dia? E ali, algo muda. Porque a resposta de Deus não é lógica, é poética, é profunda. É como se ele dissesse, você não vê tudo, mas eu vejo. Você não entende agora, mas eu estou aqui. Isso me fez pensar em algo que nunca tinha considerado. E se o sofrimento não for punição? E se ele não for teste? E se ele for parte de um mundo quebrado, onde até os justos choram? E se Deus não estiver nos punindo, mas nos sustentando em meio ao caos? A sabedoria bíblica não nos promete uma vida sem dor. Provérbios fala sobre justiça, sim, mas Eclesiastes nos lembra que a vida é como fumaça, imprevisível, frágil, difícil de agarrar. E Jó nos mostra que, mesmo sem entender, é possível confiar. Eu comecei a ver o sofrimento como um convite, não para entender tudo, mas para me aproximar, para confiar mesmo sem ver, para louvar mesmo sem sentir. E isso não é fácil, é uma luta diária, mas é uma luta que transforma. Porque quando você passa pelo vale da sombra da morte e ainda assim diz, tu estás comigo, algo muda dentro de você. A fé deixa de ser teoria e vira sobrevivência, vira chão firme em meio ao terremoto. E talvez você esteja nesse lugar agora. Talvez você esteja perguntando por quê, com lágrimas nos olhos. E eu não tenho uma resposta pronta, mas posso te dizer o que mudou minha vida. Deus não me explicou tudo. Ele me mostrou que está comigo. E isso, às vezes, é mais poderoso do que qualquer explicação. A Bíblia está cheia de histórias assim, de pessoas que sofreram, que duvidaram, que gritaram e que, no fim, encontraram paz não porque entenderam tudo, mas porque confiaram, porque se renderam à sabedoria divina, porque perceberam que Deus não é apenas justo, Ele é bom, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. E é por isso que esse tema não termina aqui, porque o sofrimento não é o fim da história, ele é parte de um caminho que pode nos levar a uma fé mais profunda, mais real, mais viva. No próximo vídeo, vamos explorar como essa fé se manifesta quando tudo parece perdido. Mas antes de seguir, quero te convidar a deixar nos comentários uma palavra que represente o que você sentiu ouvindo isso. Pode ser confiança, dor, redenção ou até Jó. Escolha uma palavra que te conecte com essa mensagem. Isso ajuda a criar uma comunidade onde a dor é acolhida e a fé é fortalecida.